Olá pessoal, que satisfação estar novamente com vocês. Meu nome é Fábio Cabar e hoje discutiremos mais um importante assunto dentro da patologia obstétrica. Vamos falar a respeito de gestação gemelar. A gestação gemelar é considerada um tema de patologia obstétrica porque é uma situação que foge da normalidade da fisiologia obstétrica. Temos observado nos últimos anos um aumento considerado muito significativo dos casos de gemelaridade. Nós observamos que as gestações naturalmente concebidas giram em torno de uma gestação gemelar para cada 80 gestações. Quando falamos em reprodução assistida, nas gestações duplas, esse número chega a 32% nos Estados Unidos e a 24% na Europa, e as gestações triplas ao número de 6% nos Estados Unidos e a 2% na Europa, ou seja, são números bastante significativos. Também em outros países nós observamos um aumento também importante na incidência de gestações múltiplas. Então, na década de 80, esse número era de 19 em 1000 nos Estados Unidos e passou a 30,7 em 1000 em 1999. Na Austrália, 10,1 por 1000 em 83 para 15,7 em 2000. Mesmo em nosso país, em 2000 era 18,7, em 2005 era 21,7. Então, esse aumento nas gestações múltiplas tem sido atribuído justamente à utilização, ao uso das técnicas de reprodução assistida. Podemos observar neste gráfico dos Estados Unidos, que a partir da década de 80, quando essas tecnologias de reprodução assistida começaram a ser utilizadas, começou a aparecer este boom, de gestações múltiplas. Então, aqui no gráfico, olha, as gestações únicas se mantiveram constante ao longo dos anos. Então, o gráfico, nós observamos essa constância no número de gestações, enquanto os gemelares, olha, o número cresceu de maneira exponencial, o mesmo sendo observado nas gestações trigemelares, tá? Então, isso acontecendo por volta de 1985, que foi o ano onde começaram de maneira bastante significativa a utilização desses métodos de reprodução assistida. Bom, para começar a falar de gestação gemelar, temos que falar de zigoticidade e corionicidade, Zigoticidade tem a ver com o número de zigotos que são formados, o número de embriões que são formados. As gestações dizigóticas são aquelas relacionadas à formação de mais embriões, Então, as gestações dizigóticas representam as formações de 2 zigotos. Então, dizigóticas, 2 zigotos. Eles acontecem pela formação pela união de 2 óvulos por 2 espermatozoides. Então, nós temos nas dizigóticas, tá? 2 óvulos que são fertilizados por 2 espermatozoides e que formam 2 zigotos, 2 embriões. Então, são irmãos diferentes que se formam ao mesmo tempo. Por que são irmãos? Porque são filhos, teoricamente, do mesmo pai e da mesma mãe. Por que teoricamente? Porque os óvulos são da mesma mulher, os espermatozoides, teoricamente, do mesmo pai. Podem ser de pais diferentes? Até podem. Se ela teve relação sexual no mesmo dia com 2 homens diferentes, podem até ser filhos de homens diferentes. Podem ser até irmãos e pais diferentes. Tá? Então, são 2 irmãos que serão gerados ao mesmo tempo.
Podem ser de sexos diferentes? Podem. Podem ser de pais de sexos iguais? Podem. Cada um tem a sua placenta? Tem. Cada um tem o seu saco amniótico? Tem. Então, já vou antecipar a vocês que sempre o dizigótico é dicoriônico e diamniótico. Sempre ele é dicoriônico e diamniótico. Por quê? Porque eles são independentes. Eles vão ter a própria placenta, eles vão ter a própria câmara amnica. Porque eles são independentes, eles se formaram independentemente. Cada um era o óvulo e o espermatozoide. Diferentemente do monozigótico. Zigótico, zigoto. Se formou um zigoto. Então nós temos um óvulo fertilizado por um espermatozoide, que formou monozigoto, um zigoto. Esse zigoto, no seu desenvolvimento, no seu crescimento, então conforme ele cresceu, aconteceu um fenômeno estranho, diferente, um fenômeno que não era para acontecer, um fenômeno que é fora do usual, né? Que é a divisão em dois seres que são idênticos. Por que eles são idênticos? Porque eles eram um só. Eles eram um só. Então, estes dois embriões, eles são idênticos. Eles são do mesmo sexo? Claro. Por que claro? Porque eles eram um só. Eles são idênticos? Claro. Eles eram um só, eles têm a mesma carga genética. Eles têm a mesma placenta? Calma. Calma. Por quê? Porque vai depender. Vai depender do quê? Da época em que eles vão se dividir. E aí é a grande pegadinha. Quanto antes eles se dividirem, mais autônomos eles serão. Se eles se dividirem muito precocemente, eles vão ser dicoriônicos e diamnióticos. Se eles se dividirem um pouco mais tardiamente, eles vão ser monocoriônicos e diamnióticos. Se eles se dividirem mais tardiamente, eles vão ser mono-mono. E eles se dividirem ainda mais tardiamente, eles vão ser gêmeos unidos. E aí, quanto mais tardiamente eles se dividem, maiores são as complicações. Então, o ideal, se você perguntar para mim, quais são os gêmeos de menores complicações? Quais são? Quais são os gêmeos de menores complicações? Estes. Por quê? Porque cada um é independente. Cada um tem a sua placenta, cada um tem a sua história, cada um tem a sua carga genética. E depois? Depois são estes com dicoriônicos diamnióticos.
E aí, conforme vai ficando cada vez mais tarde a divisão, maiores as complicações. Você percebe que a zigoticidade pouco importa. O que me importa é a corionicidade. Porque na verdade, é o número de placentas que me importa. Porque o muito bom da história é ter 2 placentas. O que importa de verdade é ter 2 placentas. Porque 2 placentas é bom. Uma placenta só pode ser ruim. Uma câmera amníotica só é mais ruim ainda. E ser gêmeo unido é uma tragédia. Não preciso dizer, né, gente? Nascer grudado no irmão é uma tragédia. Tudo bem? Então esse quadro aí, né, expressa o que eu acabei de falar. Bom, então, a corionicidade, né, ele mostra a questão de ser dicoriônico ou monocoriônico. O ultrassom de primeiro trimestre é extremamente importante para definir a corionicidade. É o ultrassom de primeiro trimestre que vai definir a corionicidade. Tá? Por quê? Porque ele vai te mostrar o número de sacos gestacionais, ou ele vai te mostrar uma coisa importante, que é a inserção da membrana na placenta. Eu quero que você saiba 2 sinais ultrassonográficos que caem na prova, que é o seguinte: é o sinal do T e o sinal do lambda, que tem aí nessa foto de ultrassom para você. O que é o sinal do T e o sinal do lambda? Eu vou desenhar aqui na lousa e você vai reconhecer aí no ultrassom. O sinal do lambda é assim, ó. A inserção dessa membrana amniótica, ela tem o sinal do lambda. Olha aqui, ó. Percebe que é um lambda isso aí? Vou pintar esse lambda para você, ó. Ó, ó o lambda aqui, ó. Isso aqui é um lambda, certo? Isso aqui é o sinal do lambda. Tá? Enquanto eu tenho do outro lado, eu vou ter a inserção placentária em forma de T. A inserção placentária em forma de T. Então isso aqui é um T. Olha na foto aí, vou te mostrar lá no plasma, vê se você concorda comigo, ó. Dá um foco aqui para mim no plasma, ó. Isso aqui, dá um zoom para mim no plasma, por favor. Ali o plasma. Isso. Olha aqui, ó. Isso aqui é um lambda, veja lá. Ó. Isso aqui é um lambda. Isso aqui é um lambda. Tá certo? E olha aqui agora, ó. Isso aqui é um T. Ó. A inserção da membrana é diretamente na base. Então, isso é um T. Aquilo lá é um lambda. Olha aqui. Isso aqui é um lambda. Ah, aqui dá para ver os dois, ó. T, lambda. O lambda é dicoriônico. O T é monocoriônico. Isso cai à beça em prova de residência. Tanto colocando a foto e pedindo para você reconhecer e dizendo o que é, quanto colocando em texto. Então eles colocam assim: o sinal do lambda representa uma gestação
você coloca lá, dicoriônica. Ou eles colocam a foto e colocam assim, este sinal ultrassonográfico representa uma gestação gemelar, você tem que colocar o que significa. Tá bom? Então, veja bem essa diferença, guarda bem isso que eu mostrei para você. Então, quais são as complicações maternas relacionadas à gemelaridade? Então, maior incidência de anemia, maior incidência de DHG, maior incidência de diabetes gestacional, maior incidência de placenta prévia, de descolamento prematuro de placenta, de hemorragia pós-parto, de infecção puerperal. As complicações fetais, maior incidência de abortamento, de anomalias fetais, de prematuridade, de restrição de crescimento, de óbito fetal e de síndrome de transfusão feto-fetal. As complicações fetais exclusivas da monocorionicidade. Então, existe uma situação chamada gemelar acárdico. Gemelar acárdico. É uma situação onde você tem um feto normal e outro feto que é apenas uma situação onde é um feto que é receptor da circulação. É como se ele não tivesse coração. Então ele recebe sangue. Tá? Ele é um feto que ele é receptor de sangue. Ele é uma esponja praticamente. Tá? Ele tem uma malformação, ele é um ser amorfo. Uma série de malformações. Tá? Nós temos como complicações da monocorionicidade, já falei para vocês, os gêmeos unidos. Nós temos como complicações da monocorionicidade a síndrome de transfusão feto-fetal, que eu vou falar para vocês em detalhes daqui a pouco. Tá? Nós temos para vocês as perdas fetais. Os óbitos fetais são muito mais comuns nas monocoriônicas. Olha essa tabela que eu mostrei para vocês. As perdas fetais são mais de 10 vezes mais comuns nas monocoriônicas. Abaixo de 24 semanas, a incidência de perda fetal é de 12,2% nas monocoriônicas e 1,8% nas dicoriônicas. Após as 24 semanas, a incidência é de 2,8% nas monocoriônicas e 1,6% nas dicoriônicas. Então, as perdas fetais são mais comuns nas monocoriônicas quando comparadas às dicoriônicas. Tá? Então, a síndrome de transfusão feto-fetal. Como é que você caracteriza uma síndrome de transfusão feto-fetal? Isso também é muito importante para a sua prova de residência. Grifa esse slide. Tá? Então, um achado ultrassonográfico de polidramnia, então maior bolsão acima de 8 centímetros, em uma das cavidades amnióticas, e de oligidramnia, que é o maior bolsão menor que 2 centímetros na outra, independentemente do tamanho dos fetos, confirma o diagnóstico de transfusão feto-fetal, devendo a gestante ser encaminhada a serviço terciário de atenção, de acordo com o Ministério da Saúde. Então, na cartilha do Ministério, para confirmação do diagnóstico de síndrome de transfusão feto-fetal, basta que você tenha de um lado um polidrâmino, de outro lado um oligoâmino. O que é polidrâmino? É ILA, ou maior bolsão acima de 8, e o oligodrâmino, o bolsão menor que 2 centímetros. E elas devem ser, essa gestante, na verdade, deve ser encaminhada para um serviço terciário. Tá? Bom, falando das complicações maternas, então, a anemia, ela seria causada por uma demanda fetal aumentada de ferro e causada por uma maior expansão volêmica, que levaria a uma anemia dilucional mais grave na mulher gestante de gêmeos. Tá? A conduta, uma avaliação do estado nutricional, uma orientação dietética precoce e um hemograma trimestral.
As recomendações nutricionais para essa gestante. Então, para você ter uma comparação, na não grávida, a ingesta de calorias deve ser de 2.200 por dia. Na grávida de feto único, deve ser de 2.500. Na gravidez dupla, essa ingesta de calorias deve ser de 3.500. Então, deve ser uma ingesta maior de calorias. Proteínas, na gravidez única, 126 gramas. Na gestação dupla, 175. Carboidratos, 248 gramas. Na dupla, 350. Gorduras, 112 gramas. Na dupla, 156. O ganho ponderal, 11 a 16 quilos. Na dupla, 18 a 20 quilos. Então, o ganho ponderal e a ingesta nutricional devem ser maiores na gestante gemelar quando comparada com a gestante de feto único. É óbvio, ela tem 2 embriões, 2 fetos se desenvolvendo. Ela precisa ganhar mais, ela precisa ingerir mais, porque ela está fornecendo mais para o desenvolvimento daqueles fetos. Tá? Então, outras complicações. O DHG e o diabetes gestacional. Eles são causados por uma maior expansão volêmica. A placenta prévia, por um maior volume placentário. O descolamento prematuro de placenta, pela rotura prematura de membranas, porque o útero fica sobredistendido, o útero fica com maior tamanho, e, portanto, imagine uma bexiga. Quanto mais você enche essa bexiga, maior a chance dessa bexiga estourar. Maior a chance dessa bexiga romper. Daí a chance maior da rotura de membranas. E você pode ter a rotura de membranas, na verdade o descolamento prematuro da placenta, quando nasce um feto. Nasceu um feto, o útero diminui rapidamente de tamanho, descola outra placenta. Tá? A conduta é uma menor periodicidade das consultas, um diagnóstico e um tratamento mais precoce dessas complicações. Então, como é que se recomenda a periodicidade de consultas? Até a 30ª semana, consultas mensais. Da 30ª à 34ª, consultas quinzenais. A partir da 34ª, consultas semanais. O segmento ultrassonográfico, na dicoriônica, um ultrassom mensalmente. Nas monocoriônicas, quinzenal até a 28ª, mensal após a 28ª semana de gestação. Para o rastreamento das anomalias, então, faz-se também um exame de translucência nucal. Então, esse exame deve ser feito entre 11 e 13 semanas. Para a detecção da trissomia do 21, a taxa de detecção é ao redor de 80%, para um falso positivo de 6,9%. Portanto, o exame de detecção de trissomia do 21 é o exame de translucência nucal com uma boa taxa de sensibilidade. Deve ser pedido a translucência nucal entre 11 e 13 semanas para a detecção do risco de trissomia do 21. Também deve ser pedido um ultrassom morfológico. Esse ultrassom realizado entre 18 e 20 semanas para rastreamento de anomalias, tá? De malformações. Este exame tem uma taxa de detecção ao redor de 70% a 80%. Estão aumentadas as taxas de morbidade e mortalidade perinatais, tá? Então, esses fetos têm uma morbidade, uma mortalidade perinatais aumentada. Então, o índice de prematuridade, de restrição de crescimento, de óbito perinatal e a morbidade neurológica estão aumentadas. Vamos comparar gestação única e gestação dupla. Prematuridade, 8% na única, 42% na dupla. Restrição de crescimento, 5 a 7% na única, 12 a 47% na dupla. Óbito perinatal, 33 em 1000 na única, 139 por 1000 na dupla.
1 a 2% por mil em morbidade neurológica na única, 7 a 12 em mil na gestação dupla. Percebe que são valores muito aumentados sempre na gestação dupla quando comparadas com a gestação única, mostrando que a morbidade é maior, que os riscos são maiores sempre na gestação dupla. Tá? Nos Estados Unidos, a morbidade neonatal relacionado com a prematuridade e o peso. Então veja, prematuridade extrema, aquele bebê que nasce com menos de 32 semanas. Nas gestações únicas foi 1,8%. Nos gêmeos, 14%. Nos trigêmeos, 45%. E nos quadrigêmeos, 73%. O que mostra que quanto maior o número de fetos, maior a chance de nascer muito prematuro. O baixo peso, o muito baixo peso, nascer com menos de 1,5 kg. 1% na única, 10% nos gêmeos, 34% nos trigêmeos, 62% no quadrigêmeos. PIG, 9% nas únicas e por volta de 35% nas gestações múltiplas. Mortalidade neonatal, 4 por mil nas únicas, 25 nos gêmeos, 59 nos trigêmeos e 75 nos quadrigêmeos. Gente, essa história de fazer reprodução assistida, que eu faço no consultório, e dizer assim, olha, transfere 3 bebês, transfere 4 bebês, se eu engravidar de 3 e de 4, tanto faz. Tanto faz uma ova. Tem que mostrar esses números para os pacientes. Tem que dizer, olha, engravidar de trigêmeos, engravidar de quadrigêmeos é risco sim. Engravidar de trigêmeos, engravidar de quadrigêmeos é patologia. É efeito colateral. Nós não queremos gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Nós queremos gestações únicas. Gestação única é fisiologia. Gestação dupla, tripla, quádrupla é patologia. Eu estou mostrando para você os resultados. Maior índice de prematuridade, de restrição de crescimento, de pequeno para a idade gestacional, de muito pequeno para a idade gestacional, de DHEG, de diabetes gestacional, de anemia. Estou mostrando dados, números para vocês. Tá? Então olha aí prematuridade. É tudo maior. Tá? Ó, 11% de gemelar. Aliás, de única, 48% de gemelar, 88% de trigemelar. Fatores que estão relacionados com o parto prematuro. Então, sócios biológicos, a idade materna, a paridade, o grupo étnico, a nutrição, o peso, a altura e o intervalo entre partos. Os hábitos de vida, tabagismo, estresse, etilismo, cafeína e cocaína. A gestação atual, a corionicidade. Então, gestações monocoriônicas estão mais relacionadas à prematuridade, a presença de malformação fetal, a presença de infecções e o parto prematuro terapêutico, claro, aquele parto prematuro que é realizado por alguma doença materna, a história obstétrica prévia, então parto prematuro anterior, quanto menor a idade gestacional, maior o risco, a história de aborto anterior, e o colo curto. Tá? O que deve se fazer? O repouso físico e psíquico. Que repouso é esse? O repouso hospitalar não tem efeito na redução da prematuridade. Ele propicia melhor crescimento dos fetos e menor risco de hipertensão, mas não diminui o risco de prematuridade. O repouso domiciliar, que é diminuir as tarefas domésticas
e aumentar os períodos de descanso melhora a redução de prematuridade. No trabalho, diminuir o tempo da paciente ficar em pé. Verificar o tipo de atividade. Se ela faz atividade de muito esforço. Diminuir a jornada de trabalho. E buscar um afastamento mais precoce do trabalho. Não deixá-la trabalhando até 36 semanas, por exemplo. Tá? Deixá-la em casa mais precocemente. Isso também ajuda na diminuição da prematuridade. Tá? As infecções. Então, a infecção urinária. Ter uma vigilância clínica. Investigar a bacteriúria assintomática. Buscar o diagnóstico e o tratamento precoce de infecções e de bacteriúria assintomática. Isso por meio de urocultura, pelo menos no primeiro e no terceiro trimestres. Tá? As infecções vaginais também devem ser triadas e o diagnóstico e o tratamento devem ser precoces, para diminuir o risco de prematuridade. Tá? Desculpem. A progesterona vaginal, o uso profilático e terapêutico, a princípio não tem benefícios, tá? Não tem benefícios. Os agentes tocolíticos, no caso de trabalho de parto prematuro, o que fazer? Então, se a paciente entra em trabalho de parto prematuro, deve-se evitar os betamiméticos. O uso profilático não tem benefício. Então, você vai dizer assim: como tem risco de trabalho de parto prematuro, eu vou usar um betamimético profilático para ela não entrar em trabalho de parto. Não tem benefício. Não se deve usar. Se ela entrar em trabalho de parto, devo usar betamimético? A princípio não. Por quê? Porque tem efeitos colaterais e tem risco de edema agudo de pulmão. Então você não deve utilizar. O que você pode usar como uma boa estratégia, uma boa alternativa, é o atosiban, que é uma droga tocolítica com baixos efeitos colaterais. Então é uma boa estratégia, é uma boa droga. Você poderia, a princípio, utilizar como uma droga tocolítica. Tá? Você pode avaliar o colo uterino para avaliar o risco de prematuridade. Então, você faz uma ultrassonografia para pacientes de risco para prematuridade. Você faz um exame ultrassonográfico por via transvaginal, tá? E você vai observar, primeiro, o comprimento do colo. Então, entre 20 e 24 semanas, pacientes com, por via transvaginal, pacientes com colo abaixo de 25 milímetros têm alto risco de prematuridade. Tá? Então, pacientes acima de 30 milímetros, baixo risco. Abaixo de 25 milímetros, alto risco. Tá? Acima de 30, baixo risco. Abaixo de 25, alto risco. Tá bom? Corticoterapia. Deve-se fazer corticoterapia? Deve-se fazer corticoterapia. De que maneira? Betametasona, 12 miligramas ao dia por 2 dias. Ou dexametasona, 6 miligramas ao dia, de 12 em 12 horas por 2 dias. Repito, betametasona, 12 miligramas ao dia por 2 dias, ou dexametasona, 6 miligramas de 12 em 12 horas por 2 dias. Ambas por via intramuscular. Ambas por via intramuscular. Não se faz por via endovenosa. Tudo bem? Tá? O corticoide deve ser realizado entre 26 e 34 semanas. De preferência, ciclo único.
eventualmente 2 ciclos, preferencialmente 1 ciclo. Tudo bem? 1 ciclo, tá? Peso ao nascimento. Veja, está aumentada a incidência de fetos com baixo peso e muito baixo peso nas gestações gemelares e trigemelares. Tá? De baixo peso, peso com menos de 2,5 kg, 50% dos gemelares e 90% dos trigemelares nascem com menos de 2,5 kg. Tá? Quando comparado com gestação única, isso é muito maior. Uma vez que gestações únicas, apenas 6% deles nascem com peso menor que 2,5 kg. Tá? Então é quase 10 vezes mais o que nasce em gestações únicas. Tá? Como é que ocorre essa diferença? Veja, até mais ou menos 28 semanas, o crescimento fetal é mais ou menos igual entre gestações únicas e gestações duplas. A partir de 28 semanas, estas curvas se diferenciam. Então, a partir de 28 semanas, os fetos únicos começam a crescer mais do que os fetos gemelares. E aí que se dá essa diferença de peso. Então, vou falar de novo. Até 28 semanas, os fetos únicos crescem mais ou menos igual ao que crescem os fetos gemelares. É o que mostra essa curva aqui, ó. Se vocês perceberem a curva dos gemelares e a curva dos fetos únicos, eles são mais ou menos iguais até 28 semanas. A partir da 28ª semana, você percebe que os fetos únicos ganham mais peso do que os fetos gemelares. E aí é que eles se diferenciam. Tá? Então, a restrição de crescimento. O risco é 10 vezes maior que em gestação única. Então, a restrição em pelo menos um feto na monocoriônica é de 34%, em dicoriônica 23%. Em ambos os fetos, nas monocoriônicas é 7,5%, nas dicoriônicas 1,7%, mostrando que, de novo, o risco de restrição de crescimento fetal também é maior nas monocoriônicas quando comparado com as dicoriônicas. Então, monocoriônica também é maior o risco de restrição de crescimento quando comparada com a dicoriônica. O peso do recém-nascido e a idade gestacional em gestação múltipla. Então, gestação única tende a nascer com 39 a 40 semanas. O peso médio de nascimento tende a ser 3 kg a 3,5 kg. No gemelar, a idade média de nascimento tende a ser entre 36 e 37 semanas. O peso médio de nascimento tende a ser entre 2,5 kg a 2,8 kg. O trigemelar, a idade média de nascimento tende a ser de 34 a 35 semanas e o peso médio de nascimento tende a ser de 1.900 a 2,2 kg. Então, quanto maior o número de fetos, menor a idade gestacional de nascimento e menor o peso esperado de nascimento. Tá? Menos tempo dentro do útero e menor o peso de nascimento. Tá? Outra coisa, nós sabemos que a placenta tem um tempo de duração. Tá? Tem um tempo ideal de duração. A placenta tem um momento que é como se ela entrasse em falência. Tá? Tem um momento que a placenta começa a falir. E aí começa a aumentar a mortalidade fetal.
Por isso que o Ministério da Saúde, por exemplo, diz assim, olha, com 41 semanas deve induzir o parto. Olha essa curva aqui, ó. A mortalidade fetal vai diminuindo conforme aumenta a idade gestacional. É óbvio, né? Se nasce com 25 semanas, a mortalidade é altíssima. Conforme vai aumentando a idade gestacional, vai diminuindo a mortalidade, não é assim? Então, ó, com 38 semanas, a mortalidade é baixa. Com 40 semanas, a mortalidade é baixa. Com 41 semanas, a mortalidade é baixa. Com 42 semanas, a mortalidade é maior do que com 41 semanas. Então, por que eu vou deixar com 42 semanas se a chance de morrer com 42 é maior do que com 41? Então eu faço parto com 41. Está explicado isso? Olha o gemelar que interessante. O gemelar com 38 é menor a época de mortalidade. Com 39 estabiliza a normalidade. Com 40 aumenta a mortalidade. Então, qual que é a melhor época de fazer o parto com o gemelar? É 41? Não. É com 40? Não. É com 39. Porque com 40 a mortalidade é maior do que com 39. Por isso, com o gemelar, nós indicamos o parto antes do que na gestação única. Porque a placenta no gemelar entra em falência antes do que a gestação única. Então, olha lá. Olha lá. A dicoriônica, geralmente nós resolvemos entre 38 e 39 semanas. A monocoriônica, por volta de 36, 37. A monoamniótica, por volta de 34 e 35. E o trigemelar, com 36 semanas. Porque as placentas vão envelhecendo cada vez mais cedo. Tá? A assistência ao parto e ao puerpério. Então, você vai avaliar a posição e o peso dos fetos, você vai fazer analgesia do trabalho de parto, você vai monitorizar os fetos quando indicado, vai fazer uma amniotomia cuidadosa, o intervalo entre os nascimentos vai ser ao redor de 10 minutos e vai fazer a versão interna e extração pélvica do segundo gemelar. Tá? Então, quando houver necessidade, quando ele estiver transverso, você vai enfiar a sua mão dentro do útero, puxar pelo pé e extrair pélvico. Tá? A via de parto, então, não é obrigatório que se faça cesárea em todos os casos, não é obrigatório, tá? Então, como é que vai ser a via de parto? Se os dois estiverem cefálicos, então deixa eu desenhar para você. Então, se você tem os dois cefálicos, o parto pode ser vaginal. O parto pode ser vaginal. Tá? Se o gêmeo de baixo é não cefálico, então, se o gêmeo A é pélvico, ou ele é transverso, ou seja, ele é não cefálico, o gêmeo de baixo, o gêmeo A, é cesárea. É cesárea. Tá? Se o gêmeo de baixo é cefálico, o gêmeo A é cefálico. O gêmeo B é não cefálico. Aí vai depender do peso. Se o gêmeo B pesa entre 1.500 a 3.500, é parto vaginal.
Se o gêmeo B pesa menos que 1.500 ou mais do que 3.500, o parto é cesárea. Aí vai depender do peso. Tudo bem? Então, 2 cefálicos, parto vaginal. O primeiro, o gêmeo A, pélvico, parto cesárea. O gêmeo A cefálico, o gêmeo B não cefálico, depende do peso do gêmeo B. Se for de 1,5 kg a 3,5 kg, vaginal. Se o gêmeo B menor que 1,5 ou maior que 3,5, cesárea. Tudo bem? E o parto trigemelar, é um estudo para você ler depois, foi demonstrado que a mortalidade do parto vaginal para trigemelar é muito alta, de tal maneira que o parto trigemelar é sempre indicação de cesárea. Tá? Isso aí é um estudo que foi realizado mostrando que a mortalidade do parto trigemelar é muito alta quando se faz cesárea. Portanto, aliás, quando se faz parto normal. Portanto, por indicação da literatura médica, a ciência demonstrou que a indicação de parto trigemelar, a via é cesárea. Tá bom? Como considerações finais, eu gostaria de dizer para vocês que é importante o diagnóstico precoce da gemelaridade, é muito importante a determinação da corionicidade, uma vez que as principais complicações estão relacionadas com a monocorionicidade, dentre elas a síndrome de transfusão feto-fetal, que está relacionada com as anastomoses vasculares placentárias. Então, são vasos que se comunicam na placenta, de tal maneira que você tem um feto doador e um feto receptor, ou seja, sangue de um feto vai para outro feto, você tem um feto receptor, um feto que recebe sangue, esse feto ele tem polidrâmino, ele urina muito, ele tem uma câmara amníotica cheia de líquido, ele tem geralmente um coração sobrecarregado por receber muito sangue, ele tem hidropsia fetal, ele é todo inchado, ele é todo hidrópico, tá? E de outro lado, você tem um feto doador, que doa sangue, que dá sangue para o outro, ele tem um rim que recebe pouco sangue, portanto ele faz pouco xixi, ele tem um oligoâmnio, tá? E ele tem geralmente uma centralização, ele tem sofrimento fetal, tá? E ele tem uma restrição de crescimento frequentemente, tá? Ele é o feto doador, né? Então você tem um feto receptor hidrópico com insuficiência cardíaca e outro feto doador com oligoâmnio, com restrição de crescimento, e isso se dá pelas anastomoses vasculares. Esta é a síndrome de transfusão feto-fetal, que é a principal complicação da monocorionicidade. Deve-se fazer a avaliação das condições do feto, o crescimento, o desenvolvimento e a vigilância do seu bem-estar, a orientação quanto ao risco de prematuridade, que é muito maior na gestação gemelar e que esse risco aumenta quanto maior o número de fetos intraútero, e que o parto sempre deve ser realizado em hospital terciário. Tem algumas questões para discutir com vocês. Então, o conhecimento do tipo de gestação gemelar é de extrema importância para que possamos estar atentos às suas complicações específicas. Esse conhecimento possibilita ao médico saber que a síndrome de transfusão feto-fetal é encontrada nos gêmeos monocoriônicos. Perfeito. Perfeito. É o que eu acabei de dizer para vocês insistentemente, tá? O risco de morte de um dos fetos é maior nos dicoriônicos. Não, senhor. O risco de morte de um dos fetos é maior nos monocoriônicos.
O risco de coagulação intravascular disseminado é muito alto quando ocorre o óbito de um dos fetos. É alto, mas não é muito alto. Cuidado com essas expressões. Muito alto, sempre, nunca, jamais. Tá? A gestação deve ser interrompida imediatamente quando ocorre o óbito de um dos fetos. De novo, cuidado com essas expressões. Imediatamente, sempre que, nunca que, jamais. Não é imediatamente. Deve ser monitorizado e a resolução deve ser feita apenas em algumas situações, apenas em algumas idades gestacionais. O entrelaçamento de cordão ocorre principalmente nos monocoriônicos monoamnióticos. Monocoriônicos monoamnióticos. Está errada a alternativa E. SUS São Paulo. Uma primigesta com gestação gemelar de 32 semanas procura maternidade com queixa de contrações a cada 5 minutos. Ao exame, apresenta dinâmica uterina presente, batimentos cardíacos fetais de 152 e 160 batimentos por minuto, colo esvaecido, com 2 centímetros de dilatação e membranas íntegras. Neste caso, é incorreto afirmar que, veja, essa paciente é uma gravidez gemelar que se queixa de contrações, está com dinâmica uterina e colo esvaecido com 2 centímetros. É uma paciente em trabalho de parto prematuro. Em que fase do trabalho de parto prematuro? Fase de latência. 2 centímetros, paciente na fase de latência com bolsa íntegra. O que nós podemos fazer para essa moça? Inibição do trabalho de parto prematuro. Tá? Então vamos lá. Deve ser prescrita betametasona, 12 mg intramuscular em 2 doses, com intervalo de com 24 horas de intervalo entre elas. Pode. Tem menos de 34 semanas, está na fase de latência, vai ser inibido o trabalho de parto, é uma opção, está correto. Trata-se de trabalho de parto prematuro e a paciente deverá ser encaminhada para parto imediato. Precisa de parto imediato? Pode-se tentar inibir trabalho de parto? Pode. Então, é uma alternativa incorreta. É incorreto, tá? Deve ser colhida pesquisa de estreptococo do grupo B, sim. Ela está em trabalho de parto prematuro, deve-se colher. O uso de terbutalina endovenosa oferece risco de edema pulmonar? Oferece, nós falamos disso. O uso de atosibana endovenosa é eficaz, com menos efeitos maternos adversos. Também falamos disso. Sobre as gestações dicoriônicas e diamnióticas, é correto afirmar que o enovelamento dos cordões, complicação comum, constitui risco de vida para os concéptos. Não, nós falamos que o enovelamento dos cordões é complicação das monocoriônicas monoamnióticas. A cesariana sempre está indicada, falamos aqui que não, é o principal fator de risco para síndrome de transfusão feto-fetal. Falei que a síndrome de transfusão feto-fetal é nas monocoriônicas. É o principal fator de risco para os gêmeos unidos. Falei que gêmeos unidos nas monocoriônicas. E o sexo dos fetos pode ser igual ou diferente. Falamos que isso pode acontecer. Portanto, é a alternativa correta. É aquela que deve ser assinalada, tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês. Espero ter ajudado na compreensão da gestação gemelar. De qualquer forma, estou à disposição para as dúvidas que aparecerem durante o seu estudo. Tá bom? A todos vocês, pela sua atenção, pelo seu carinho, o meu muito obrigado, o meu abraço, até a próxima.